Esse vídeo é um oferecimento do espaço Silvio Mendes Beleza e Arte. Tudo bem? Bom, pessoal, nosso papo de hoje vai ser sobre pincel. Bom, você que está me assistindo aí, atira a primeira pedra. Quem nunca foi numa loja, né, numa perfumaria, se deparou com uma parede cheia de pincéis e não ficou louca e não queria levar todos aqueles pincéis que estavam ali? Já aconteceu com você? Ou, de repente, você que está em casa e acaba comprando pincéis de coleção, né? Aquele que tem cabo de peixinho ou cabo do Harry Potter. E quando vê, você tem um monte de pincéis, porém, todos eles fazem a mesma função. Bom, pensando nisso, eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo no meu dia a dia. Gosto de trabalhar e que, para mim, eles fazem todas as funções que eu preciso, tá bom? Então, quer saber mais sobre isso? Fique ligado nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou apresentar para vocês os pincéis que a gente utiliza para o rosto, tá bom? Para fazer a pele. E daí no próximo vídeo eu vou falar sobre olhos, sobre sobrancelha, e daí a gente vai fazendo vários vídeos, porém menores, para que não fique cansativo. O primeiro pincel que eu vou apresentar para vocês é esse aqui, que é o pincel língua de gato, tá? O pincel língua de gato é muito tradicional, é um dos pincéis, eu acho que mais antigo que tem. Eu utilizo tanto para fazer aplicação de produtos na pré-maquiagem, como o hidratante e o primer, ou também eu utilizo para fazer a aplicação da base. Pego um pouquinho de produto, né, normalmente eu costumo colocar na plaquinha. Minha plaquinha tá suja, tá bom, porque eu acabei usando com base, mas não liga, acho que vocês não viram, tá? Vou usar desse lado aqui, ó. Então, pego um pouquinho de hidratante, coloco na plaquinha, pego e aplico, faço aplicação por toda a região do meu rosto, tá? Do hidratante. Primer, a mesma coisa, eu pego um pouquinho de primer e faço a aplicação nas regiões onde eu tenho mais poros evidentes e linhas de expressão. Mesma coisa, coloquei a base aqui, pego um pouquinho de base, aplico ele pelo rosto. Depois que eu faço a aplicação com o pincel, normalmente o pincel ele costuma deixar umas marquinhas, então para tirar essas marquinhas, eu pego essas esponjinhas aqui, esponjinha coxinha, né? Coxinha, e vou dando batidinhas para assentar melhor esse produto e fazer com que ele tenha uma melhor aderência e uma melhor naturalidade na pele. Essa é a aplicação que eu faço com o pincel do Fiber. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Não, do Fiber não. É a aplicação que eu faço com o pincel língua de gato. Outro pincel que eu utilizo também para aplicar base é o pincel Kabuki. O pincel Kabuki, ele tem as cerdas, né? Esse aqui é de topo reto, ele tem de topo chanfrado também, mas ele tem as cerdas mais firmes. Então, ele concentra mais o produto, tá? Então, se eu quero fazer uma camada, 2 camadas, ou se eu quero fazer uma camada de média para alta cobertura, eu concentro mais o produto e faço a técnica de preenchimento. Pincel Kabuki, quando eu quero dar um aspecto um pouquinho mais concentrado do produto que eu estou aplicando, principalmente da base. O próximo pincel é o pincel Duo Fiber, que é esse pincel aqui, né, que ele tem 2 cerdas. Normalmente eu aplico produtos que eu quero que tenha melhor leveza. Eu quero aplicar a base numa pele madura ou uma base que eu quero que tenha menos cobertura, eu ponho um pouquinho na plaquinha, mesma coisa, pego um pouquinho e vou aplicando, polindo a pele, tá? Então, isso aqui é uma das coisas que eu faço com o pincel Duo Fiber. Outra coisa também, por exemplo, eu quero aplicar um pouquinho de blush, porém eu quero que tenha mais naturalidade. Pego também o pincel Duo Fiber, por isso que eu tenho vários deles, que eu achei ele muito coringa. Venho, aplico, porque eu tenho maior leveza na aplicação. Outra coisa que eu posso utilizar também é que quando eu vou aplicar o pó compacto, ou o pó solto, né, o pó translúcido, pego ele e venho polindo também a pele. Então, tudo que eu quero colocar leveza no produto, tá? Ou leveza na minha aplicação, eu uso o pincel Duo Fiber. Agora vamos falar do pincel de corretivo, tá vendo? Que é um pincel que parece um língua de gato, mas ele é pequenininho. Quando eu pego um corretivo que ou ele é em creme ou ele não tem aplicador, quando é líquido mesmo, mas não tem aplicador, eu pego, coloco na plaquinha, pego um pouquinho desse produto e faço a aplicação do corretivo, que pode ser tanto nas áreas, né, de iluminação, de zona T ou abaixo dos olhos, como também pontualmente, onde eu quero tampar determinadas manchinhas, tal, com
o corretivo, eu faço a aplicação com ele, tá? Então esse daqui, o pincel de corretivo. Agora chegou a vez do pincel de blush. Pincel... Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pincel chanfrado, né? Trava-língua. Pincel chanfrado, que eu utilizo tanto para aplicar blush quanto para aplicar contorno, tá? Mas agora eu vou falar do blush. Então, peguei o blush, venho, dou um sorrisinho. Faço a aplicação nas minhas maçãs e puxo em direção às têmporas, tá? Então eu dou leve batidinhas e puxo em direção às têmporas. Posso usar tanto esse pincel chanfrado aqui, porém, ó, ele é bem fofinho, tá? Ele tem as cerdas bem fofinhas e dá uma certa leveza também. Ou posso usar um pincel desse daqui também pequeno, que ele serve tanto para aplicar pó quanto para aplicar blush. Então dou um sorrisinho, concentro e faço a aplicação do blush, tá bom? Então, pincéis para blush, posso usar qualquer um dos dois, tanto arredondado quanto o chanfrado. Para aplicação do iluminador, posso usar qualquer um desses dois pincéis, tá? Então eu posso usar esse daqui, que é o da Macrylan, ou posso usar o pincel escovinha, né? Pincel vassourinha, escovinha. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Hoje tá difícil. O pincel vassourinha. Concentro na região onde eu quero iluminar e depois eu venho esfumando esse iluminador para que ele se difunda melhor com a pele e que ele não fique marcado, tá? Coloco tanto nas regiões aqui, né, central aqui do rosto, aqui acima da onde eu coloco o blush, como coloco aqui também na testa, no centro do nariz, na ponta do nariz, no arco do cupido e no queixo. Então posso usar tanto um quanto o outro. Pincel para contorno. O pincel que eu mais gosto de fazer para contorno é esse pincel chanfrado aqui também, que normalmente eu coloco ele na região onde eu quero fazer o contorno e faço movimentos de vai e vem, ou movimentos circulares só na região onde eu quero afinar. Então, pincel, ele serve para aplicar blush também, é igual o pincel de blush que eu mostrei agora há pouco para vocês, porém eu utilizo para fazer contorno. Agora chegou a vez do pincel de pó. Pincel de pó, normalmente é qualquer desses pincéis mais fofões. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mais fofo, tá? Mais leve, ó, tá vendo, ó? Eles são grandões assim. Pego o produto, deposito o produto na região que eu quero e depois eu venho e coloco nas demais regiões da pele. Então, qualquer um serve para aplicar o pó. O pincel vassourinha também, além de muitas pessoas utilizarem para aplicar iluminador, tá bom? Pelo menos quando você quer que o iluminador fique com um aspecto mais natural, né, mais leveza, a gente costuma aplicar. Mas ele também serve, por exemplo, quando cai algum produto, apliquei sombra, caiu o produto na pele, eu venho e limpo ele com o pincel vassourinha, né? Varri. Vassourinha, gente, só brincadeiras à parte, mas é o pincel que a gente utiliza bastante também para tirar qualquer vestígio de produto. É isso aí, gente, entendeu? Que cai na pele, então você vai e limpa tudo, mas embaixo dos olhos, principalmente, é onde a gente mais costuma utilizar. Bom, esses são os pincéis que eu, Davis, utilizo, tá bom? O intuito de fazer esse vídeo é para que você, na hora de comprar os pincéis, tenha uma referência, né, do que outros profissionais, assim como eu, utilizam. E que também, assim, no começo a gente gasta muito dinheiro com isso. E depois, com o passar dos anos, a gente vai vendo que não tem necessidade, tá bom, pessoal? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça que vou fazer a segunda parte desse vídeo aqui, que vai ser sobre pincéis que eu utilizo na área dos olhos, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Silvio Mendes Beleza e Arte. Entre em contato e agende o seu horário.